Salve, salve pessoal, tudo certo com vocês? Fábio Sus na área mais uma vez. E hoje vou apresentar esse setup aqui, o Salva Pele, que é um setup que, como o próprio nome diz, é para salvar a sua pele. Sabe aquele dia que você operou errado, que você não está com cabeça de operar ou está sem tempo de operar? Então, vem comigo que eu vou te mostrar como que ele funciona. Depois da vinheta, vamos nessa. Então, pessoal, antes de começar, vou deixar aqueles dois recados básicos aqui do canal. Primeiro é o seguinte, se você não é inscrito, se inscreva no canal, aperte os sininhos da notificação para ficar por dentro dos novos vídeos. E o segundo é o seguinte, aqui embaixo tem um botão, seja membro. Então, não perca seu tempo, seja membro hoje do nosso canal, venha participar do nosso grupo exclusivo no Telegram, onde você vai ter acesso a essas regras de coloração, inclusive essa aqui do Salva Pele, vai ter acesso à sala de operação ao vivo, que ocorre diariamente, tá? Agora é diariamente, e vai poder participar da nossa comunidade de traders que está crescendo a cada dia, beleza? Então vamos nessa. Então pessoal, o que é o Salva Pele? Salva Pele é uma regra de coloração aí que eu criei, que permite a entrada em todos os fechamentos dos boxes de Renko, tá galera? Então ele segue mais ou menos a linha do reverse 5.1, mas não é a mesma coisa. Por quê? Primeiro que ele vai entrar em todos os candles e segundo que tem um filtro diferente do 5.1, que eu vou mostrar para vocês já já. Beleza? Então qual é o objetivo dele? Ele visa pegar movimentos curtos de retração do preço em horário de baixa volatilidade. Porém, tem uma situação que a gente vai andar a favor da direção do preço, tá? Que eu vou mostrar, tenha calma. Então ele tem também, ele possui um controle de entrada com slippage dos fechamentos. Então o que é isso? É aquela pancada que o preço sofre às vezes por conta da volatilidade momentânea no fechamento de um box. Geralmente ela está atrelada ao fechamento de candle dos 5 minutos. Então ele dá aquela pancada, a ordem acaba sendo empurrada para frente da sua entrada, tá? Não importa se é na direção de compra ou na direção de venda, beleza? Bom, e o que eu preciso para operar o salva-pele? Na mão ou no robô? Bom, preferencialmente, galera, esse setup ele deve ser operado com robô, pois as entradas serão calculadas tomando como base a volatilidade momentânea do preço, tá? Eu queria que vocês entendessem isso e eu vou mostrar já já no exemplo prático, tá? Então você precisa da regra de coloração, salva-pele. Você vai precisar da regra de coloração controle de candles e vai precisar dos dois histogramas, tá? Que a gente já usa para fazer as operações com o robô. Tudo isso está disponível lá no grupo de membros, tá? No grupo de membros do YouTube, nosso grupo exclusivo no Telegram. Beleza? Bom, e qual é a estatística de acerto desse setup e qual é a estratégia de operação? Bom, primeiro deixa eu contar para vocês uma história por que eu criei esse setup. Tá? Eu estava fazendo um teste nos fechamentos aí de 30R, dos candles de 30R, e eu verifiquei que existia essa retração de volatilidade na grande maioria dos candles durante o dia inteiro, tá? Então achei interessante isso, comecei a fazer uns filtros de horário e vi que a partir de 15 horas, que é a hora que o mercado está menos volátil, a gente tem uma taxa de acerto absurda nessas entradas, tá? E adicionei um único filtro que quando acontece uma determinada condição, ao invés da gente entrar na exaustão, a gente entra para acompanhar o que poderia ter sido ou que geralmente é um acúmulo de preço naquele ponto. Beleza? Então a gente vai usar aí o setup a partir das 15 horas no gráfico Renko 30R usando a OCO 30-100, beleza? Sobre as estatísticas, pessoal, de acerto desse setup, elas fazem parte do meu índice de estatística de acerto, porque eu uso muito esse setup quando eu não tenho tempo para operar, não vou poder operar no dia, então eu ligo o robô e deixo ele rodando apenas a partir das 15 horas, em dias normais de mercado,
ele consegue fazer até 8 gains seguidos. 8 gains de 30 pontos, que está excelente para qualquer pessoa aqui no mercado. Ninguém precisa mais do que 100 pontos, 150 pontos ou até menos. Tá? Isso faz parte do meu gerenciamento de risco, que eu apresento também para todo mundo que está lá dentro do nosso grupo de membros do YouTube. Beleza? Outra coisa que eu não falei, pessoal, esse setup, o ideal é que ele seja operado no robô. Mas se você quiser operar na mão, pode também. Mas acontece que na mão você perde o feeling da entrada, que só o robô consegue ter porque ele entra baseado na volatilidade. Então, se você tem baixa volatilidade, ele vai entrar exatamente no fechamento. Se você tem uma alta volatilidade ali, um pico, ele vai jogar a ordem entre 20 e 30 pontos distante do ponto de entrada. Eu vou mostrar isso para vocês agora aqui na prática, como que ele funciona. Bom, pessoal, então vamos lá. Já estou aqui com minha tela aberta do Profit. Para quem está com o meu desktop, baixou o desktop lá no grupo, meu conjunto de desktops, o salva-pele já está lá, tá? Então ele já vai vir configurado dessa maneira. Ele já vai vir com os 2 histogramas, vai vir com a regra de coloração depois que você baixar a regra, tá? Então vamos lá. Vou startar o robô, né? Que eu quero mostrar com vocês com o robô como que funciona. Startei o robô. Meu robô já está configurado aqui, só vou dar aquele ajuste fino aqui nas entradas, tá? Galera, vídeo de configuração do robô. Tem N vídeos aí no grupo, só procurar na playlist, tá? Como que configura o robô. São as mesmas configurações, por exemplo, do reverse. Então vamos lá. Então olha só. Eu estou com replay aqui, são 15 horas e 6 do dia 24 de fevereiro de 2022. Esse candle aqui, ele abriu às 15 horas e 3 minutos, ou seja, então a partir daqui a gente já está habilitado a entrar, né? A gente vai configurar o robô em horário para começar a operar. Vou entrar aqui rapidinho, horário. Vamos começar a operar às 15 horas, tá? 15 horas e vamos nele até 17h45 dá para ir, beleza? Então, vou fechar aqui, né? E vou dar um start aqui no robô, para a gente ver o que eu estou propondo, o que eu estou falando para vocês, qual é o sentido aqui do salva-pele, tá? Vou ligar o robô. Lembrando, galera, o PI tem que estar configurado e tem que estar aqui porque ele muda de cor, né? Ele vai mudar de cor. Como eu disse para vocês, ele vai entrar, ó, sempre na reversão de movimento, tá? Então aqui o movimento está descendo e está entrando compra, né? Tá entrando compra. Por quê? Porque a gente vai pegar essa movimentação de exaustão dos candles. Com exceção, tá, galera, desse tipo de situação aqui, onde há esse acúmulo no preço aqui. Então, olha só, o preço vem, desceu, subiu, desceu, subiu. Nessa situação aqui, a gente vai efetuar uma compra, tá? Ao invés de a gente efetuar a venda. Por quê? Porque eu já estudei aqui, cara, que a probabilidade do preço dar uma explodida para cima para pagar os 30 para cima é 95, 96% maior do que ele descer nessa situação aqui, tá? E nesse horário também. Esse é o filtro que eu falei para vocês que tem da diferença do 5.1. Além disso, galera, o que a gente tem? Aqui na propriedade, a gente tem aquele slippage, né? Aí o que acontece? Eu estou com um valor de 3, que é o valor setado, que eu já estudei bastante, que eu acho que é o melhor valor que tem para a gente colocar aqui, para aproveitar justamente essa questão da volatilidade, tá? E tem um certo nível de segurança nisso aqui também, que eu vou mostrar para vocês. Então, deixa habilitado o 3, depois você faz testes com outro tamanho de pontuação, tá? Mas eu vou mostrar o que é isso aqui, o que é o slippage, galera. Então é isso aqui, ó. Quando esse candle fechar, depois que o preço andar 3 pontos, tá?
3 pontos. Aí você, pô, Fábio, mas como é que é 3 pontos? O preço não anda de 5 em 5? Sim, ele marca de 5 em 5. Mas isso não quer dizer que ele não ande de um ponto em um ponto. Tanto que se você for ver aqui, ó, a média de 9 está no 653, né? Ou seja, é um número quebrado. Isso por quê? Porque existe esse número. Então a gente vai entrar, ele só vai colorir esse candle, tá? Se o preço, depois do fechamento, andar pelo menos 3 pontos, tá? Então, se andar, ele vai colorir, vai piscar e vai acionar a entrada do robô. Se ele, por um acaso, chegar lá em cima, fechar e descer, ele não vai dar entrada. Ele vai dar entrada somente na hora que ele passar lá de volta. Então, a probabilidade de dar ganho nessa situação aqui, nesse acúmulo, essa hora da tarde, é muito maior do que a gente entrar apenas nessa situação aqui na reversão do movimento, tá? Então vamos lá, eu vou soltar o replay e vamos esperar aqui. Bom, pessoal, acho que vai pegar a entrada ali. Aí vocês vão ver que se o preço andar ali 3 pontos para cima do fechamento, ele vai habilitar a entrada e o robô vai entrar na operação. Lembrando, pouco de 30 a 100, né? Habilitou a entrada, ele pegou uma compra e já pagou. Então tá vendo? Nesse caso, ele subiu primeiro. E na grande maioria dos casos, quando tem essa acumulação, o preço sobe ao invés de descer primeiro. Então, como a gente precisa dessa operação o mais rápido possível, a gente entrou na compra, tá? É a única situação que a gente vai entrar na compra, tá, galera? Depois, ele segue fazendo vendas, promovendo vendas nessa direção, tá? Então, pessoal, vocês viram que não tinha volatilidade. Então, ele entrou exatamente ali com 3 pontos de fechamento. A gente não tinha volatilidade grande nessa hora, tá? Então, agora, parece que ele está um pouco mais volátil. Eu vou soltar aqui o replay para a gente acompanhar aqui para ver se vai dar a venda agora. E esse dia aqui, pessoal, foi um dia atípico, um dia de bastante volatilidade, porque tem 74 candles, né? Foi o dia de troca do ativo. Tem 74 candles do 30R, é um absurdo. Geralmente a gente tem aí entre 20 e 30 por dia, né? Então você vê que mesmo aqui ele se comporta bem. Ó, tá querendo dar um soco mais forte, né? Uma volatilidade baixa, né? Não tá tendo. Fez a entrada na venda dessa vez e pagou a venda, certo? E assim, galera, ele vai seguindo até o final do dia, né? Com a baita performance. Agora, a melhor situação, como eu disse, é você operar com o robô. Mas se você quiser colocar as ordens na mão, aí você tem que observar, tem que abrir a outra tela, né? Colocar os medidores de pressão e agressão. E aí, se você tiver com a agressão ali na parte superior do medidor de agressão de 1 minuto, inferior a 20K, né, inferior a 15K, você vai colocar 5 pontos acima do fechamento, a ordem. Né? Se você tiver com muita agressão, aí você vai subindo a posição da tua ordem ou descendo, né, de acordo com a posição, se compra ou se venda. Certo? Vamos ver se a gente pega mais um aqui, o próximo. Eu vou dar uma pausa aqui e vou voltar quando estiver próximo. Não, fechou também sem volatilidade, sem muita volatilidade no preço, né? Então, quando ele fecha assim, certamente ele vai fazer o pagamento da ordem aqui para baixo. Primeiro,
quase pagou, né? E executou a ordem. Então já foram 3 gains aí, sem a gente nem precisar mexer, se preocupar. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês aí, o nosso setup salva pele. Confia nele, entra pequenininho, não esqueça de fazer a sua gestão de risco no Profit, tá? Coloca meta de gain, meta de loss e aproveita aí as benesses, né, desse setup, tá? Lembrando que é para ser operado somente após as 15 horas, galera. Não operem ele antes disso. O mercado, muita volatilidade. Bom? Então até a próxima. Até mais.